E aí, pessoal? Quando a gente fala de justiça, a primeira coisa que vem à cabeça, geralmente, é aquela imagem clássica de tribunais gigantes, juízes de toga, livros de leis pesadíssimos, não é? Mas olha só, para dominar de verdade o tema da justiça como uma instituição sociopolítica no Enem, que é um tópico mega importante que cai direto nas provas, a gente precisa ir muito além dessa imagem. Na nossa análise de hoje, o grande objetivo é transformar aquelas diretrizes super abstratas em um conhecimento claro e estruturado e, o mais importante, pronto para ser aplicado na hora do exame. A gente vai literalmente decodificar as engrenagens invisíveis que mantêm a sociedade funcionando. Bora entender exatamente como o exame cobra essa visão crítica? Para começar esse raciocínio sociológico, vamos fazer um exercício mental bem simples. Imagina um ambiente de uma casa com algumas poucas pessoas morando juntas. Bom, para que a convivência no dia a dia não vire um caos absoluto, tem que ter um acordo, certo? Alguém tem que pagar as contas, outra pessoa tira o lixo, tem aquele horário para o silêncio, os limites para usar o espaço comum. Quando uma dessas regras quebra, o conflito é imediato. Agora, a grande questão aqui é: como é que essas regras fundamentais, que já são difíceis de manter em um espaço de 100 metros quadrados, podem ser escalonadas para gerenciar uma nação inteira com mais de 200 milhões de habitantes? Ao invés de discutir quem lava a louça, o debate vira sobre quem paga os impostos. Ao invés de brigar pelo espaço no sofá, a gente passa a discutir o acesso a hospitais e escolas. É exatamente essa ponte, essa ligação entre o microconflito dentro de casa e o macroconflito na sociedade que constrói toda a base das ciências humanas e a fundação da nossa vida em república. Para a gente se organizar, o nosso roteiro de hoje está dividido assim: 1. Regras em casa e nações. 2. Justiça como árbitro da sociedade. 3. Direitos civis, políticos e sociais. 4. A Constituição de 88. 5. Políticas afirmativas e cotas. E, para fechar, a justiça como arena. Então, vamos mergulhar no nosso primeiro ponto: regras em casa e nações. Como a gente acabou de ver, todo grupo humano organizado precisa de um conjunto básico de regras para funcionar direito. E olha, isso não é só uma teoria distante que fica bonita no papel, tá? O Ministério da Educação testa ativamente lá na prova se o candidato consegue enxergar essas estruturas invisíveis que organizam a nossa vida em comum. A governança nacional, a formulação das leis e as relações de poder dentro do Estado são competências super fundamentais exigidas na matriz de referência de ciências humanas. O Enem não quer que a gente decore uma lista de fatos isolados, de jeito nenhum. A exigência é entender o porquê de as coisas serem como são. Entender essa dinâmica macro, que traduz a ordem ali de dentro de casa para a ordem do Estado, é absolutamente o primeiro passo para conseguir interpretar os textos motivadores das questões com uma precisão cirúrgica. Passando agora para o nosso segundo tópico, a justiça como o árbitro da sociedade. Aqui a gente foca direto na habilidade 12 da matriz, que pede para analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. O grande segredo, a chave de ouro para não errar a questão desse eixo, é não limitar a justiça só àquela dimensão jurídica tradicional que comentamos no início. A justiça tem que ser entendida rigorosamente através de uma analogia muito boa, a de um árbitro. Pensa bem, em um jogo super complexo com milhões de jogadores que possuem interesses econômicos, culturais e políticos que vivem batendo de frente, a justiça é aquela instituição sociopolítica responsável por organizar a partida. É ela que embaliza as relações de poder. Pensa naqueles exemplos históricos em que o árbitro foi corrompido ou simplesmente deixou de existir, tipo nos regimes autoritários. Nesses cenários, o Estado muda as regras no meio do jogo para favorecer só um grupinho, e aí a estrutura social adoece rápido e acaba colapsando por falta de pesos e medidas justas. O árbitro existe justamente para garantir que a partida não vire uma barbárie onde só o mais forte sobrevive. Faz todo sentido, né? E isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto: direitos civis, políticos e sociais. Bom, se a justiça é o árbitro, é mais do que obrigatório a gente conhecer a fundo quais são as regras que esse árbitro tem o dever de aplicar no jogo. O documento oficial do exame menciona de forma bem explícita a luta pela conquista de direitos pelos cidadãos e divide isso em categorias super exatas. Primeiro, a gente tem os direitos civis, que são aqueles que garantem a nossa liberdade individual. É o direito de expressar uma ideia sem ir preso, o direito de ir e vir, o direito à propriedade e a nossa liberdade de crença religiosa. Depois, vem os direitos políticos, que basicamente estabelecem a nossa capacidade de participar das decisões do poder, ou seja, o ato de votar, de ser votado e de poder se associar a partidos ou sindicatos.
E por fim, a gente tem os direitos sociais. Esses são aqueles que tentam equilibrar as desigualdades mais extremas e garantir um mínimo de dignidade humana básica, como acesso à saúde, à educação gratuita, à previdência e à moradia. Olha a dica de ouro aqui. Conseguir bater olho na questão e reconhecer rapidinho a diferença prática entre liberdade de expressão, que é um direito civil, e o acesso a um posto de saúde, que é um direito social, te dá uma vantagem tática absurda para interpretar os textos e gabaritar as respostas na prova. Avançando mais um pouco, chegamos no tópico 4, a Constituição de 88. A materialização histórica dessas regras todas não aconteceu num passe de mágica, tá? O documento base menciona os direitos sociais nas constituições brasileiras e o foco absoluto é a Constituição de 1988. Aqui a gente precisa aplicar o raciocínio num cenário bem prático de prova. Digamos que cai um texto lá falando sobre a criação do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, ou sobre a implementação do seguro-desemprego. O passo a passo da sua análise tem que identificar que isso não foi um favor concedido pelo Estado. Longe disso, eles são a materialização formal de direitos sociais que foram exigidos e construídos ao longo de décadas de uma pressão popular intensa durante todo o século XX. E aí finalmente foram cristalizados e transformados num dever inegociável do Estado no texto de 88, que a gente também chama de Constituição Cidadã. É justamente essa Constituição que obriga o árbitro estatal a ser um garantidor ativo dessas conquistas sociais, mudando toda a lógica de um Estado passivo para um Estado provedor. Agora vamos entrar num assunto que despenca no exame. Tópico 5, políticas afirmativas e cotas. Agora que a gente já entendeu a regra, vamos observar como esse árbitro atua para corrigir os desequilíbrios na partida através das políticas afirmativas. Para analisar essas questões com precisão e com máxima neutralidade institucional, a gente aplica uma lógica de 3 passos num exemplo clássico: as cotas raciais nas universidades. Passo 1. Identificar o conflito histórico no texto base. A gente está falando da marginalização secular da população negra no período pós-abolição, que gerou uma desigualdade estrutural gigante no acesso ao ensino superior e aos espaços de poder. Passo 2. Reconhecer a política afirmativa, como a lei de cotas, não como um privilégio, mas sim como uma ferramenta institucional corretiva adotada pelo Estado. E o passo 3. Analisar a mecânica da estratégia. O Estado percebe que a linha de largada simplesmente não era a mesma para todos os jogadores. Tinha gente que começava a corrida muitos metros para trás. Então o Estado intervém na arena de forma ativa para equilibrar o jogo, promover a inclusão e forçar a mobilidade social. Resolver questões sobre cotas usando essa lente puramente técnica e estrutural é o caminho mais seguro para marcar a alternativa correta sem cair em armadilhas de interpretação. E para amarrar tudo isso, nosso último ponto. 6. A justiça como arena. Para a gente consolidar todo esse entendimento sociopolítico de hoje, a dica tática definitiva é esta: a justiça nunca, jamais, deve ser enxergada como um manual de regras estático, impresso em pedra e que não muda. Um dos maiores erros que a galera comete e que leva direto a marcar a alternativa errada é visualizar os direitos como presentes naturais dados pela bondade de governantes. O exame simplesmente repudia essa visão passiva. A matriz insiste na palavra conquista. O que isso quer dizer? Que a justiça é uma dinâmica super viva. Ela é uma verdadeira arena contínua de embates, onde os vários movimentos sociais ficam pressionando o árbitro o tempo inteiro para atualizar e expandir o livro de regras, garantindo que novas vozes sejam ouvidas e incluídas. Quando a gente contrasta aquela visão estática e ingênua com essa lente dinâmica que vê a lei e a Constituição como produtos vivos de tensões históricas reais, é aí que a gente sai de um desempenho mediano e alcança a verdadeira excelência nas ciências humanas. Compreender de onde viemos, entender as ferramentas que a gente usa para construir direitos e sacar como o Estado organiza todas essas tensões é a estrutura mental mais poderosa para decifrar as dinâmicas de amanhã e mandar muito bem na prova. Porque se a justiça está, e sempre vai estar, em movimento constante, fica a reflexão final. Como é que as lutas sociais, econômicas e tecnológicas que estão rolando hoje vão acabar moldando as regras desse grande árbitro no futuro? É algo para se pensar bastante. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima análise.